A expectativa de vida no Afeganistão é uma das menores do mundo, chegando a 63 anos, resultado de décadas de guerra, pobreza extrema e falta de acesso a serviços básicos de saúde. Essa afirmação não funciona como estatística fria, mas como uma lente que revela o que acontece no dia a dia de milhões de pessoas, desde mães que não chegam a tempo para o parto até crianças que perdem a chance de crescer com imunizações adequadas. Quando olhamos para os serviços de saúde, o que aparece com mais clareza é a fragilidade de uma rede que já nasceu sob pressão constante. Hospitais que deveriam atender a população inteira viram seus leitos serem ocupados por feridos de conflitos, doenças crônicas que falham em receber tratamento regular, e profissionais de saúde que migraram para lugares mais estáveis ou abandonaram a profissão por falta de salários pagos há meses. A ausência de infraestrutura básica é um obstáculo visível, mas não o único. Estradas danificadas, ferrugem de estoques de medicamentos, caixotes de seringas que não chegam a tempo às localidades mais isoladas. Tudo isso transforma a busca por cuidado de saúde em uma corrida contra o tempo e contra a incerteza. A situação afeta principalmente as populações mais vulneráveis, incluindo comunidades rurais, refugiados internos em áreas de fronteira e famílias que vivem em assentamentos improvisados. Nesses espaços, a distância entre uma clínica e a casa pode significar dias de viagem, transporte inseguro e custos que não cabem no orçamento familiar. A saúde materna é um campo particularmente sensível. Em muitos locais, as mulheres enfrentam filas longas, falta de profissionais femininos, e escassez de insumos para cuidados obstétricos básicos. O parto domiciliar, comum em áreas sem acesso a uma enfermaria, eleva os riscos de complicações que poderiam ser evitadas com assistência adequada. Casos reais ajudam a entender a dimensão do problema. Em algumas regiões, uma parteira tradicional acompanha a gestante por dias, em condições precárias, com equipamentos limitados e sem anestesia disponível. Quando surge uma complicação, a decisão de buscar atendimento especializado pode depender de atravessar zonas de conflito ou de depender de transporte público intermitente, que muitas vezes não está funcionando. A mortalidade infantil permanece elevada, nutrindo uma curva de desinformação que se perpetua entre gerações. Crianças pequenas são as mais vulneráveis à desnutrição, às doenças respiratórias agravadas pela poluição do ar e pela água contaminada, e a tratamento inadequado de infecções simples que, em ambientes mais estáveis, seriam resolvidas com antibióticos simples ou vacinas. A nutrição é outro pilar que sustenta números baixos de expectativa de vida. A seca, a instabilidade econômica e a interrupção de programas de alimentação escolar reduzem o consumo calórico e a qualidade nutricional. Em várias comunidades, o desfecho é famílias que trabalham o dia todo para conseguir um colher de arroz e uma parcela de leite para as crianças, sem nenhuma margem para imprevistos. Casos práticos ajudam a consolidar esse cenário. Em bairros periféricos de centros urbanos, campanhas de imunização enfrentam interrupções por violência, o que permite o ressurgimento de doenças que já haviam sido freadas. Em zonas rurais, provedores de saúde comunitária costumam ser os únicos pontos de referência, com visitas semanais que não chegam a cobrir todas as necessidades da comunidade. O papel de organizações humanitárias e agências multilaterais é decisivo, mas opera em um terreno altamente desafiador. Operações de vacinação, por exemplo, precisam de garantias de segurança para equipes que se deslocam entre aldeias em trechos de estrada vulneráveis. Mesmo quando as vacinas chegam, o registro de dados é difícil, o que atrasa a avaliação de cobertura e a identificação de lacunas críticas. A experiência de quem vive nesses contextos mostra a importância de redes de suporte que vão além de hospitais. Clínicas móveis, postos de saúde comunitários, equipes de saúde rural e promotores de saúde que conhecem as famílias por gerações ajudam a manter um fio de continuidade, mesmo em meio a uma repetição de choques. A educação em saúde é tão essencial quanto o tratamento médico. Ensinar práticas de higiene básica, cozinhar de forma segura, reconhecer sinais de alerta de doenças comuns e buscar atendimento precoce pode reduzir mortalidade e sofrimento. Em muitos lugares, porém, a educação em saúde esbarra na insegurança das rotas, no desgaste dos educadores ou na ausência de materiais educativos adaptados à diversidade local. As consequências econômicas desse quadro são profundas. Famílias gastam o que têm para chegar a uma consulta, perdem dias de trabalho e, muitas vezes, entram em ciclos de dívida para comprar medicamentos a preço de valmis no mercado negro. Quando o custo de sair de casa para receber atendimento soma-se, a escolha mais comum é adiar o cuidado até que a situação se agrave. Em termos de doenças infecciosas, a situação é antiga e persistente.
tuberculose, hepatite e doenças sexualmente transmissíveis sofrem com a fragmentação de serviços de diagnóstico e tratamento, o que facilita a transmissão e complica a adesão ao tratamento. A poluição da água e a falta de saneamento básico também alimentam doenças diarreicas que afetam principalmente crianças pequenas, levando à desnutrição e piora do estado geral de saúde. Em cidades menores, a transformação da violência em medo concreto molda padrões de comportamento que afetam o acesso à saúde. Algumas famílias preferem não sair de casa à noite, evitando mesmo a visita a postos que, de dia, poderiam estar abertos. Esse medo, repetido ao longo do tempo, reduz a procura por atendimento preventivo, com isso, a detecção precoce de problemas. A precariedade energética é mais um componente invisível, mas real. A falta de eletricidade impede a conservação adequada de vacinas, a manutenção de equipamentos médicos e a operação de equipes de saúde que dependem de iluminação e de fontes de energia estáveis para prestar serviços durante a noite ou em horários alternativos. Casos de sucesso locais ajudam a contrabalançar a narrativa de desolação. Em algumas regiões, a combinação de doações pontuais com estratégias de longo prazo, como o treinamento de agentes comunitários de saúde, resultou em melhoria gradual da cobertura vacinal e de serviços de atenção primária. Esses avanços, ainda que modestos, acendem a esperança de que mudanças organizadas podem produzir efeitos consistentes. A participação da própria comunidade é um fator determinante. Quando as pessoas veem que seus representantes locais podem mobilizar apoio, estimular campanhas de higiene, ou criar redes de transporte de pacientes, o sistema de saúde, ainda que frágil, ganha resiliência. A confiança construída nesses vínculos facilita a busca por tratamento e a adesão a regimes terapêuticos. A saúde mental é uma dimensão que frequentemente fica à margem, mas que responde pela qualidade de vida de milhares de afegãos. O trauma de anos de conflito, a perda de familiares, a pressão diária para manter a sobrevivência, tudo isso se traduz em condições como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. O acesso a serviços de saúde mental é limitado, porém necessário para que as pessoas consigam lidar com as consequências do conflito diário. A compreensão de que a saúde é um direito humano básico, não um privilégio, ajuda a orientar as discussões sobre políticas públicas em contextos desafiadores. Quando governos, doadores e organizações unem forças para estruturar redes de atenção primária, a vida de muitos pode ganhar contornos mais estáveis, mesmo diante da incerteza que marca o cotidiano afegão. A tecnologia, quando disponível, tem potencial de ampliar alcance. Soluções como a telemedicina, mesmo em comunidades com conectividade instável, podem oferecer consultas à distância, orientação para manejo de doenças comuns, e encaminhamentos para serviços mais especializados em centros urbanos. A inovação precisa, no entanto, de infraestrutura, treinamento de pessoal e fundos para manutenção. Casos internacionais de cooperação ajudam a trazer lições úteis. Projetos que combinam vacinação, nutrição, água potável e higiene em um único pacote demonstram como abordagens integradas podem gerar ganhos proporcionais na qualidade de vida. Nesses modelos, a coordenação entre Ministério da Saúde, organizações humanitárias e comunidades locais é a chave para evitar sobreposição de esforços e otimizar recursos. Ao olhar para o futuro, a persistência de problemas estruturais como pobreza endêmica, instabilidade política e deslocamentos forçados sugere que melhorias significativas levarão tempo e dependem de continuidade de apoio externo. Ainda assim, cada passo pequeno conta. A restauração de uma clínica, a formação de uma equipe de saúde local, a distribuição regular de suplementos nutricionais. Em nível regional, a comunidade internacional tem a oportunidade de aprender com a experiência afegã e aplicar lições em contextos de crise semelhantes. A importância de manter operações humanitárias previsíveis, de investir no fortalecimento de sistemas de saúde locais e de proteger trabalhadores de saúde em campo aparece repetidamente como um denominador comum para o sucesso de intervenções. A participação da população feminina é particularmente relevante. Mulheres que trabalham como parte de equipes de saúde comunitária, ou que lideram grupos de mães, ajudam a adaptar as mensagens de saúde às realidades locais e a promover mudanças sustentáveis. Quando a voz das mulheres é ouvida dentro das estruturas de cuidado, as políticas ganham foco em necessidades reais de cuidado obstétrico, nutrição infantil e educação sanitária. A diversidade geográfica do Afeganistão, com áreas de terreno montanhoso, vales amplos, desertos e fronteiras longas, exige respostas adaptadas. O que funciona em uma província pode não funcionar em outra,
e as estratégias precisam levar em conta as especificidades locais, como padrões culturais, redes de parentesco e acessibilidade física. Alguns avanços continuam inesperados, mas significativos. O retorno de profissionais de saúde que haviam deixado o país temporariamente, a reabertura de postos de saúde comunitários e a estabilização de algumas rotas de distribuição de medicamentos mostram que a máquina de cuidado pode ser reanimada pouco a pouco, ainda que sob condições desafiadoras. A narrativa de saúde pública não é uma história de doença, mas de redes humanas que se organizam para apoiar quem está mais vulnerável. É a soma de voluntários, profissionais, pacientes, famílias e governos que, mesmo diante das dificuldades, escolhem manter a vida como prioridade, passo a passo, gesto a gesto. Enquanto seguimos, vale lembrar que cada número tem um rosto. Cada 63 anos de expectativa de vida representa a soma de escolhas, perdas, sacrifícios e pequenas vitórias de quem continua tentando cuidar de si e dos outros, mesmo quando os recursos são escassos e o caminho é longo. A esperança não é ancorada na boa vontade externa, mas também na capacidade de comunidades de se mobilizarem de maneira autônoma. A construção de redes locais de cuidado, com apoio de treinamentos, fornecimento de insumos básicos e estruturas de monitoramento, cria uma base mais estável para períodos de crise. Essa combinação entre ação local e apoio externo precisa de continuidade. Planos que durem mais que ciclos políticos, investimentos que resistam a mudanças de cenário e uma visão de saúde pública que inclua prevenção, tratamento e reabilitação são cruciais para avançar. O que fica claro é que não é sobre combater doenças, mas sobre oferecer dignidade. Quando uma mãe pode levar seu bebê a um posto de vacinação próximo, sem medo da violência, quando um adolescente pode receber orientação sobre saúde sexual com privacidade e respeito, há uma transformação que vai além da cura de enfermidades. A resiliência humana, nesse contexto, aparece como um tema central. Histórias de comunidades que se reorganizam para manter serviços de saúde, apesar da instabilidade, mostram que a determinação pode criar condições de mudança, mesmo que graduais. É possível vislumbrar um futuro em que a expectativa de vida, mesmo que ainda modesta, seja sustentada por um conjunto de políticas estáveis, financiamento previsível e infraestrutura capaz de suportar cuidados preventivos e curativos. Esse futuro depende de coragem, cooperação e uma visão de longo prazo que supere incidentes pontuais de violência ou choque econômico. Para além das estatísticas, o Afeganistão é feito de pessoas que sonham com dias melhores. Histórias de crianças que recebem vacinas, de mães que tornam a amamentação mais segura, de jovens que acessam informações de saúde em centros comunitários, tudo isso já acontece em meio ao caos, e isso importa. Analisar a trajetória de vida de uma família que vive em uma localidade onde um posto de saúde foi reconstruído ajuda a ilustrar esse processo. A cada visita, há um peso menor na mochila da mãe. Menos distância, menos custo, mais confiança na possibilidade de tratamento imediato para a febre de um filho. Pequenos avanços, grandes impactos. Outra dimensão a considerar é a comunicação de risco e a prevenção. Em situações de crise, saber para onde buscar ajuda, como reconhecer sinais de alerta e onde encontrar água potável adequada pode salvar vidas. Campanhas simples, com mensagens claras, podem fazer a diferença entre um episódio de doença tratável e uma crise de saúde pública. A evolução de programas de educação sanitária, com foco na higiene das mãos, na conservação de alimentos e na higiene do ambiente, é um passo lento, porém crucial. Em comunidades onde essas práticas são incorporadas de forma consistente, os surtos de doenças diarreicas reduzem-se, e a qualidade de vida melhora sem necessidade de intervenções médicas agressivas. Quando pensamos em investimentos, a ideia de que saúde é investimento ganha força. Construir clínicas, treinar equipes locais, manter estoques de medicamentos, criar redes de água limpa e saneamento não é gasto, é uma criação de capital humano que se multiplica ao longo de gerações. A cooperação regional também tem potencial. Países vizinhos que enfrentam questões semelhantes podem compartilhar estratégias de gestão de recursos, proteção de trabalhadores de saúde e resposta rápida a emergências. Em contextos tão desafiadores, a solidariedade entre nações vizinhas pode ser uma linha de defesa vital. A educação das futuras gerações, incluindo meninas, continua sendo uma aposta de longo prazo para o crescimento humano. Quando meninas têm acesso à educação, as famílias investem mais na saúde, na nutrição, nas vacinas das crianças e no desenvolvimento comunitário. Essa é uma lógica simples, mas que demanda continuidade de políticas de apoio.
É importante também reconhecer o papel da ciência na resposta a crises. A pesquisa local, adaptada ao contexto, oferece soluções viáveis para problemas que, por serem regionais, não respondem bem a abordagens genéricas. Dados coletados com rigor ajudam a identificar lacunas, priorizar recursos e medir progresso de forma honesta. A narrativa que emerge é de uma paisagem complexa, onde a saúde não depende de hospitais, mas de uma rede de ações que alcança o nível comunitário. É nesse nível que a vida diária é protegida, onde as pessoas aprendem a cuidar umas das outras, e onde a esperança pode germinar mesmo nas condições mais adversas. Nesse quadro, o papel da solidariedade internacional permanece indispensável, não como uma solução mágica, mas como um apoio necessário para que as comunidades possam sustentar ganhos já alcançados e ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade. A combinação de ajuda com autossuficiência local é o caminho mais promissor. Ao encarar esse tema, é essencial mantermos a clareza de que saúde é multifacetada. Não se trata de tratar doenças existentes, mas de criar condições para que epidemias não se alastrem, para que crianças cresçam fortes, para que mães tenham apoio durante a gestação, para que comunidades possam se transformar de dentro para fora. A cada relato de clínica que reabre, a cada campanha de vacinação que alcança uma vila remota, plantamos a semente de um futuro onde a vida possa ser mais longa, mais saudável e menos marcada pela violência. Esses são passos que, somados, constroem a resiliência de um povo. Agora imagine um cenário ideal em que as condições básicas de saúde são amplamente disponíveis, o que muda na vida cotidiana. As mães podem planejar o nascimento com apoio adequado. As crianças frequentam escolas com água potável e saneamento próximo. As comunidades adotam hábitos que reduzem doenças preveníveis. Esse cenário, embora ainda distante, serve como bússola para orientar investimentos, políticas públicas e colaboração internacional. Na prática, cada estratégia precisa de adaptação local. O que funciona em uma região pode não funcionar em outra, e por isso a participação das lideranças comunitárias, de docentes, de profissionais de saúde locais e de jovens é tão vital. Eles sabem onde doerá primeiro, quais barreiras serão mais difíceis de transpor e como manter a motivação em meio ao cansaço. A consciência mais ampla sobre o que está em jogo ajuda a construir uma agenda de curto, médio e longo prazo. Curto prazo envolve ações que salvam vidas já hoje, como campanhas de vacinação rápidas, distribuição de itens de higiene e tratamento móvel de doenças. Médio prazo envolve a reestruturação de serviços de saúde primários e a formação de equipes estáveis. Longo prazo passa pela construção de sistemas capazes de se manter independentemente de crises conjunturais. A riqueza de histórias humanas que emergem desse contexto lembra que não se trata de números. Cada número representa uma vida que pode ser salva, um sonho que pode continuar, uma criança que pode crescer com mais fôlego. E é nesse ponto que entra a importância de compartilhar conhecimento, de ampliar espaços de diálogo e de conectar pessoas que podem fazer a diferença. Vamos à prática de comunicação e alcance. Relatos de campo, dados de organizações humanitárias, relatos de famílias, entrevistas com profissionais de saúde. Todos esses elementos ajudam a construir uma imagem mais completa do que está em jogo e de onde se pode atuar com mais eficiência. A narrativa precisa ser contínua, não episódica, para que quem assiste possa perceber o progresso real ao longo do tempo. Em termos de políticas públicas, a lição é de consistência e transparência. Planos de saúde que combinam financiamento estável, metas mensuráveis e relatórios abertos ajudam a manter a responsabilidade e a confiança entre comunidades, governos e doadores. Transparência, por sua vez, reduz a duplicidade de esforços e facilita a identificação de áreas que precisam de atenção mais imediata. A cultura de cuidado comunitário também pode ser fortalecida por meio de parcerias com organizações locais, escolas, universidades e redes religiosas, que muitas vezes possuem influência significativa no cotidiano das pessoas. Quando esses elos funcionam bem, a rede de proteção social se amplia, e a saúde de uma população se beneficia de um ecossistema coeso. No ritmo da vida cotidiana, a saúde pública precisa acompanhar as mudanças demográficas, urbanas e climáticas. Migração interna, mudanças de habitação, incertezas econômicas e eventos climáticos extremos desafiam a adaptação contínua das estratégias de cuidado. A capacidade de resposta rápida é tão importante quanto a qualidade das intervenções em si. A esperança pode parecer lenta, mas é incrivelmente resiliente quando alimentada por ações concretas.
O que vemos é uma possibilidade real de transformar o que hoje parece inevitavelmente sombrio em um amanhã em que menos pessoas sejam ditas pela idade precoce. Cada pequeno avanço é uma vitória compartilhada por comunidades que se recusam a aceitar o status quo. Está claro que a vida vale o esforço. O Afeganistão, com toda a sua complexidade, continua a mostrar que a luta pela saúde básica não é uma batalha médica. É uma batalha pela dignidade humana, pela educação, pela sustentabilidade comunitária e pela memória coletiva de que o futuro pode ser diferente. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre saúde, crises humanitárias e as histórias por trás dos números. Compartilhe com os amigos que gostam de entender o mundo com profundidade e empatia. Junte-se a nós para transformar informação em ação concreta no cotidiano das pessoas. Concluímos com uma imagem poderosa. Cada esforço individual, cada parceria entre organizações, cada história de resiliência forma uma corrente que pode atravessar fronteiras. Quando somamos essas correntes, o tecido social fica mais sólido, capaz de sustentar vidas por mais tempo, com mais qualidade e com menos medo do amanhã. Que essa ideia guie nossas escolhas e ope novos caminhos para quem precisa de cuidado hoje, e, sobretudo, para quem virá após nós.